A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma noite para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. A paz do Senhor a todos que estão nessa live, né? Que aonde está chegando essa transmissão, que venha transbordar da presença do Espírito do Senhor Jesus. Sinta-se cheios, sintam-se plenos da paz do Senhor, né? Que o Espírito tenha liberdade para falar em nossos corações aqui, na sua casa, onde você estiver assistindo essa live neste momento. Que você sinta-se cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo. Deixa que o céu venha se abrir neste momento. É um momento de cultuar o Senhor Jesus. É um momento de nós levantarmos um altar de adoração ao Pai. Ele está aqui neste lugar e Ele está onde você está neste momento. Então vamos levantar um clamor, uma oração de agradecimento ao Pai. Hoje é culto de libertação, de curas e milagres. Que você possa neste momento apresentar ao Senhor qual a cura, qual o milagre, qual a libertação, o renovo que você esteja precisando. Porque a palavra do Senhor, ela renova todos os dias em nossa vida. Que nós viemos, sentimos cheios da presença do Pai. Ter a paz que esse mundo não pode nos dar, mas nós encontramos em Jesus Cristo. Então, onde você está neste momento, feche os seus olhos, abaixe suas cabeças e faz uma oração de agradecimento ao Senhor Jesus. Pois Ele está aqui. Ele está aí. Pai, nós estamos neste momento entrando, Senhor, na Tua presença, para Te adorar e glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para dizer o quanto nós somos gratos. Gratos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Gratos, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fizeste, Senhor, em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor entregou o Seu único Filho numa cruz, por mim, pelos meus irmãos, por todos, ó Pai. Obrigada, Senhor, por a Tua presença, que ela é tão real ao quanto o ar que nós respiramos. Obrigada, Senhor, pelos mantimentos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que a Tua vontade, Senhor, seja feita. Que a Tua vontade, Senhor, prevaleça, Senhor, sobre nós. Pai, nós estamos aqui diante, ó Pai, da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, para que possamos transbordar de pleno conhecimento essa noite. O Teu Filho, Senhor, trará a Tua palavra, Senhor, cheia, Senhor, e rica diante de Ti. Que possa, Senhor, encontrar corações abertos, ó Pai, para receber e termos cada vez mais sabedoria, Senhor. Nos ensina, Senhor, a andar neste mundo, ó Pai. Andar no Teu caminho, Senhor, em pleno conhecimento espiritual, a fim de viver plenamente por Ti, frutificando em toda obra, crescendo em pleno conhecimento, Senhor. Nos fortaleça com a Tua glória. Que sejamos, ó Pai, alicerçados na Sua presença, fazendo, Senhor, todos os dias, ó Pai, morrer o velho homem, toda a natureza terrestre, e nos revestir, ó Pai, do Teu Espírito, Senhor. Tira, ó Deus, do nosso caminho tudo, ó Pai, tudo, Senhor, que impede nós te seguirmos plenamente, Senhor Jesus. Tudo que impede nós alcançarmos e vivermos, ó Pai, no Teu reino, Senhor. Que todo espírito maligno, ó Pai, caia por terra, Senhor. Toma a direção, Senhor, deste culto. Toma a direção, Senhor, das nossas vidas, ó Pai, dos nossos corações, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida na Tua presença, poder Te adorar e glorificar o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Receba, Senhor, esse culto, ó Pai, de adoração a Ti, Senhor. Nós Te amamos, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua graça nos ter nos alcançado, pela paz e por todo o cuidado. Obrigada, Senhor Jesus, e que a Tua vontade seja feita para todos sempre. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Sinta a presença do Espírito Santo, igreja. Feche seus olhos. Esquece tudo o que aconteceu lá fora. Você que está na sua casa, esquece tudo ao seu redor. E clama ao Senhor Jesus Cristo neste momento. Faça um momento de reflexão. Até aqui Ele tem te sustentado. Quantos livramentos Ele tem te dado. Tantas coisas, olha ao seu redor, a sua família. O Senhor te deu mais um dia de renovo
para que você levante e faça algo diferente. Então faça a diferença neste mundo. A diferença que nós queremos lá fora, a diferença que nós queremos no nosso próximo, tem que partir de nós. Seja a diferença. E a palavra do Senhor diz que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Seja livre para adorar. Seja livre para glorificar o nome santo do Senhor. Seja livre de toda algema que o mundo tenta te colocar. E hoje seja livre, tome posse disso. Aleluia, e adora o Senhor de todo o teu coração. Santo é o nome do Senhor Jesus. Santificado é ti, ó Pai. Santo endere cantaralabás, eremanarás. Oxaralabás, e cantaralabás, suri xaralabás. Ondere durie cantaralabás, eremanarás, suri xaralabás. O Senhor diz: ei, igreja minha. Oh, igreja minha amada, ondere cantaralabás, eremanarás. O Espírito Santo do Senhor está sobre este lugar. Você tem liberdade para abrir a tua boca e glorificar e exaltar. Mesmo que o teu dia foi difícil, mesmo que haja pessoas que perderam entes queridos, ou que há pessoas no leito neste momento, o Espírito do Senhor está aí e pode fazer a diferença. Ondere cantaralabás, eremanarás. Adore, adore, adore ao Senhor. Aleluias. Onde o Espírito de Deus está, declara essa noite: eu sou livre. Fala com o Pai. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Declare. Nada irá prevalecer contra a tua vida. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Aleluias. Declare. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Deixa Jesus reinar. Jesus reina nesse lugar. Aleluia. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Declara essa noite que você é livre. O Espírito do Senhor está aí. Espírito de Deus está. Declara, igreja. Eu sou livre. Sinta a presença do seu Paizinho te abraçando, te libertando, tirando todas as algemas. O velho homem, a velha mulher te renovando neste momento. Poder cantar alabás. Aleluias. Liberdade está neste lugar. Seja livre. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Deixa Jesus reinar na sua casa, na sua família. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres.
Ele te tomar por inteiro. Declare o mais alto que você pode falar. Eu sou livre. Foi pago um alto preço pela minha vida. Foi derramado o sangue de Jesus. Aleluia. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Aleluia, aleluia, Sandere canta da lavassuriandarás. Jesus, vem sobre nós, ó Pai. Vem com teu poder e com tua glória. Nós cremos, ó Pai, no poder de renovo, de transformação. Nos enche da tua palavra, Senhor Jesus. Nós viemos para te adorar e declarar que nós somos livres e que nada vai nos impedir, ó Pai. Não, o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Declare, porque nós servimos um Deus grande, um Deus grandioso. A paz que excede todo entendimento é a paz de Deus. Essa paz não possui de origem humana, igreja. Ou seja, ela não vem de qualquer tipo de pessoa superficial. Do mundo, é uma paz passageira, né? Mas é um dom divino que vem do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Grandes coisas há de vir. Como em Filipenses diz assim, 4:7, onde o apóstolo Paulo escreve: é a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele é o Deus dessa terra. Ele é o seu médico. Ele é o seu pai. Ele é seu abrigo. Ele é o seu amigo. Ele é o seu socorro presente no dia da angústia. Ele está contigo a todo momento. E Ele está neste lugar. Ele fez o céu e a terra para ti. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor da nação. Ele é a luz deste mundo. Ele é a esperança para os perdidos. Ele é a paz para os cansados. Coloca tudo sobre Jesus neste momento, porque sua dor, seus pecados, seu cansaço Ele levou na cruz. Declare que Ele é grandioso na sua vida e adore Ele. Aleluia, Jesus. Nós te amamos. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei deste povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, declare. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Quem crê? Crê que grandes coisas irão acontecer neste lugar. Aí onde você está, assim, no leito do hospital, na sua casa, na tua família, no teu trabalho, tome posse, declare, profetiza na sua vida e na vida do seu irmão. Aleluias. Nós servimos um Deus do impossível. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei deste povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é
acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluias. Nós cremos, ó Pai, que grandes coisas irão acontecer. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra que será renovadora ao nosso espírito essa noite. Obrigado, Senhor, pela liberdade, pelo renovo, por fazer grandes coisas em nossas vidas. Nós estamos aqui para Te engrandecer e engrandecer o Teu santo nome. Obrigada, Deus. Que nossos louvores cheguem ao Teu coração de uma forma suave e nos Te mostrar o quanto nós Te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quantos aqui são livres para adorar o Senhor? Amém, aleluias. Irmão, eu queria agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, estar aqui essa noite. Para mim é uma honra levar a direção do culto. E eu trouxe uma passagem para os irmãos, que está lá em 1 João 4,18, que diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, o medo, ele tenta nos paralisar, né? Eu gostaria que essas cadeiras estivessem cheias, sabe? Mas, infelizmente, as circunstâncias de pandemia, né, ela tem tentado nos paralisar, né? Muitas pessoas hoje estão com medo do quê? De perder o emprego, de perder um familiar. E nós temos que entender que a nossa esperança está em Deus, né? E só Ele pode mudar a nossa situação. E lá em Romanos 12:12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, a nossa esperança está em quem, igreja? Em Deus, né? Se a gente está passando por a tribulação, ore ao Senhor, peça a Ele. Hoje é culto de libertação e de milagres. Aproveita esse momento para falar com o Senhor. Sabe? Só Ele pode tirar a angústia do seu coração, a angústia da sua alma. Só Ele pode fazer com que você seja um vencedor. Amém? Eu gostaria de cumprimentar os irmãos também que estão na live com a gente. Sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de saber se alguém aqui nos visita hoje pela primeira vez ou pela segunda. Eu acho que hoje nós não temos, né, pastor? Nenhum visitante. Se tiver algum visitante na live, por favor, mande o seu nome. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Agora nós vamos passar então para o momento de oferta, né? Vou pedir para os irmãos estar passando o envelope. E se possível também eu vou querer um. E eu trouxe aqui um versículo. Um versículo para os irmãos. Amém? Glória ao teu nome, Jesus. Que diz assim: honre ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, irmãos? Que nós possamos nessa noite ofertar e dizimar ao Senhor com alegria, com coração grato, porque nós sabemos que foi o Senhor quem nos deu o nosso trabalho. É o Senhor que tem provido o alimento na nossa mesa. E Ele não deixa faltar nada na nossa vida, né? Ele dá muito mais do que nós pedimos ou precisamos, amém? Eu
Convido os irmãos a ficar de pé para que a gente possa orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, por cada dízimo, Senhor, cada oferta que está sendo entregue aqui no seu altar, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor venha abrir portas de emprego na vida daquele que está passando, Senhor, por um momento de dificuldade. Porque nós sabemos que Tu és, Senhor, o dono do ouro e da prata, Pai. E o Senhor tem derramado chuvas de bênçãos sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós ofertamos, Senhor, com alegria na Tua casa, Pai. Que os nossos celeiros, Senhor, sejam transbordantes, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém? Louvemos ao Senhor em nome de Jesus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. Socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Não deu os seus frutos, nós nos alegraremos no Senhor. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Quem está feliz por estar aqui essa noite? Amém. Nós vamos agora passar para o momento da palavra, né? Se os irmãos quiserem ir no banheiro, vá agora, porque a palavra vai ser bênção. Hoje vai ser ministrada pelo nosso pastor Erasmo. Uma salva de palmas, né, irmãos, para o nosso pastor. Vamos orar pela vida do nosso pastor, irmãos? Estenda as suas mãos para cá, para que a gente possa fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, aqui está o Teu servo, Senhor. Que não seja ele, Pai, mas o Teu Espírito a falar com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te pedimos que o Senhor nos dê o direcionamento, o entendimento da Tua palavra nesta noite, ó Deus. Usa ele, Senhor, conforme o Teu querer. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Graças e paz, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava ali na hora do louvor, pensando em algo, e o Senhor colocou no meu coração, né? Às vezes nós ficamos incomodados
com a igreja de repente um pouco vazia, mas não deveria ser assim, sabia? Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes da nova aliança. Amém? Quantos creem assim? Quantos sabiam disso? Sabia que você é um sacerdote da nova aliança? O povo de Israel foi chamado sacerdote, nação do Senhor. Mas eles, aos olhos das dificuldades, se viam como gafanhotos. O Murilo estava comigo lá no Tadel, na terça-feira. Acho que alguns irmãos devem ter acompanhado a ministração do Tadel pelo online. E nós devemos ser grandes diante dos nossos desafios. E eu estava ali pensando, assim, parece que nós somos movidos por causa dos outros. E não pode ser assim. Se eu sou um sacerdote da nova aliança, então eu sou o responsável de manter acesa a chama. Era uma das funções do sacerdote. E a nova aliança, o sacerdote da nova aliança, ele é o responsável de manter aceso, ativo e avivado o culto nele. Sabe? Ele tem que estar avivado como uma tocha viva, diz a palavra de Deus. Então, se você é movido quando a igreja está cheia, deixa eu falar uma coisa para você: muda a sua concepção hoje. Se 2 ou mais estiverem falando o nome do Senhor ali, Ele está presente. Se tiver aqui só um cantando e um aí dando glória, o Senhor está presente. Então, irmão, não precisamos de mais nada. Não precisamos de igreja cheia. Queremos, ansiamos, com certeza. Queremos ver as cadeiras cheias. Queremos ver 200, 300 aparelhos ligados nessa transmissão, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Mas não somos movidos por isso. Somos movidos pelo Senhor. Somos sacerdotes do Senhor. Amém? Nós estamos às vésperas do nosso jantar de casais, né? Poucos dias aí, quantos dias? 35 dias aproximadamente, um pouco mais de 30 dias, e eu creio que nós vamos levar aí em média de 110, 120 casais para esse jantar. Já temos praticamente 90 confirmados, graças a Deus. O Senhor tem feito algo grande, grande o Senhor tem feito, algo poderoso, e eu sei que não parou por aí. Vai faltar convite. Já foi profetizado até pela boca de quem não é cristão. Incrível, né? E às vezes o cristão não crê. Até aquele que não é crente está profetizando: vai faltar convite. Pastor, o que vocês vão fazer? Já falaram assim: bota a mesa na rua, bota a mesa lá na quadra, que lá tem umas quadras de tênis, de squash, tênis, não sei. Bota a mesa lá. Então, assim, nós, irmãos, nós muitas vezes nos convertemos e paramos. Nós nos convertemos e ao sinal de nós olharmos: não, Jesus está comigo, Ele está na minha vida. E se Jesus está comigo, a quem eu temerei? Tem até esse hino, né? Já fica o gancho. A quem eu temerei se o Senhor está comigo? Quem eu temerei? Então, muitas vezes nós nos recuamos. Talvez você está recuado na sua vida. Não seria eu a ministrar essa noite, irmãos. Não seria eu, porque nós fazemos uma escala mensal de ministração. Mas nós até no final vamos estar orando pela Letícia, seria a Ariane, né, líder que estaria ministrando. Mas eu quero falar algo com vocês aí que está lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, uma passagem conhecida. Eu fiquei desde manhã pensando, li muito Mateus, li muito algumas questões aí nas cartas de Paulo. A irmã falou algo do medo, achei muito interessante, né? 1 João, que ela leu aí. Achei interessante que a direção do culto ela já começa a falar do que o Espírito Santo quer revelar, né? O Espírito Santo ele quer se revelar. E ela mencionou que no versículo 18, no amor não há medo, ao contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor e não está aperfeiçoado em Deus. Você vê no versículo anterior, fala que assim conheçamos o amor de Deus, que Deus tem por nós, se nós confiarmos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha que tremendo. Então eu falei da boca que eu estava um pouco confuso, vou ser sincero. Não confuso no sentido, eu preparei a mensagem, mas segundo a obediência. Mas eu falei: Senhor, mas parece que seria outra coisa que o Senhor queria falar. E aí a irmã mencionou 1 João, e realmente, em 1 João, o verdadeiro amor lança fora o medo, né? Que amor? O amor de Deus. Quando nós conhecemos Deus, estamos nele e ele em nós. Amém? Vamos ler então Marcos capítulo 4, versículo 35. Se você quiser ficar de pé, pode ficar junto comigo, por reverência. Mas assim, aprofunde, aplica a tua mente em gravar o texto. Amém? Gravar o texto bíblico e rumine o texto bíblico durante a semana.
né? Disse assim então, versículo 35, capítulo 4 de Marcos: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Quem disse isso? Os irmãos estão aqui, amém? Jesus, diga Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Versículo 36. Deixando a multidão, eles os levaram no barco. Levaram quem? Os irmãos estão aqui, amém ou não? Diga Jesus. Amém. Deixando a multidão, eles levaram no barco. Levaram eles os levaram. O levaram quem? Jesus. Deixando a multidão lá, eles falaram, não, levaram Jesus no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. Olha que terrível acontecimento. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval e as ondas os lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Já esteve alguma vez em um apuro desse, um barco enchendo d'água? Alguém já teve essa experiência aqui? É terrível, irmão. Você não tem noção. Principalmente para quem não sabe nadar. É terrível. É de atormentar. Uma tempestade, você no barco. É porque eu perguntei, porque tem alguns irmãos que são pescadores, né? Se o Marcelo estivesse aqui, ele já passou por isso. Ele está nos acompanhando na live e ele já passou por isso. É terrível um naufrágio, né? Então diz assim que o barco foi se enchendo de água. No versículo 38 diz: Jesus estava na polpa, na parte de trás, né? Onde fica a parte do dormitório do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, ou aquiete-se, e acalme-se. E o vento se aquietou, e fez-se completa bonança, quer dizer, uma completa calmaria. Quantos querem viver calmaria do Senhor? Todos nós, né? Mas a vida nem sempre é assim, né, meus irmãos? Temos que ser reais, né? Mas aqui a Bíblia diz que ele decretou ao mar e ao vento que cessasse, acalmasse e aquietasse, e foi uma completa bonança, uma completa paz. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Aí confirma o que a irmã, né, veio ler em 1 João. Ainda não tem fé? Jesus pergunta para os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Curva sua cabeça, eu quero fazer uma oração com você. Você precisa entender que você estando com Jesus, você está guardado. Amém? Independente da tempestade, independente do vendaval que vier na tua vida, você está guardado nele e ele em você. Amém? E o amor, ele lança fora o medo. Então o amor de Cristo, ele vai entrar em você, e eu creio que você vai lançar fora o medo e vai ter fé. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar juntamente com os teus filhos, Senhor. Ativa com essa palavra a nossa fé, retira fora todo medo, toda insegurança, toda incerteza, que às vezes diante dos nossos olhos são como gigantes. Ó Deus, ative em nós, Senhor, a fé na hora certa, na hora das adversidades, na hora das lutas, na hora dos conflitos, na hora da doença, Senhor, na hora da grande dificuldade, da ausência, na hora que as pessoas dizem mal de nós, Senhor, ative em nós uma fé, ó Deus, que possa lançar fora todo o medo, Senhor, que o meu coração, que o coração dos teus filhos nessa noite sejam cheios de fé, e que em nome de Jesus alcance eles o propósito que o Senhor tem na vida de cada um, pois sei, Deus, que tu és um Deus de propósito. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode sentar. Você vê que situação os discípulos se encontraram, né? Uma situação de tempestade, uma situação de um grande vendaval. A Bíblia diz que eles então são convidados por quem? Por Jesus. O próprio Jesus os convidou, né? O próprio Jesus os convidou como nos convidou. Vamos para o outro lado? Uma grande multidão, Jesus queria se afastar um pouco. Jesus tinha um propósito, como tem um propósito. Quantos creem que Jesus tem um propósito na vida? Você sabe que o que me trouxe até aqui é saber que Jesus tem um propósito comigo, sabia? Por isso que eu insisto tanto, irmão, porque senão eu já tinha deixado. Se não é a chama do propósito, que é acesa pelo Espírito Santo,
na nossa vida, nós deixamos as coisas. Nós deixamos a liderança, nós deixamos o pastorado, nós deixamos a família, sabia? Nós deixamos negócio, trabalho, nós deixamos tudo. Porque o dia do vendaval e da grande tempestade, nos atormentamos. Mas elas acontecem. Tem dias em que nós passamos por dificuldades. Tem dias que na nossa família, no nosso convívio, na igreja, nós estávamos há poucos dias a ponto de desistir do jantar de casais. Algo preparado, íamos perder muito dinheiro. E não estamos arriscados, de repente, perder, mas estamos agora com a bênção do Senhor, Ele está no barco. E essa palavra confirma que Jesus agora está no barco. Então Jesus, se Ele te convidou para estar com Ele, e Ele está no barco da tua vida, não tem aonde você temer, não há o que temer. Então o tema da palavra é: com Jesus no barco, não há o que temer. Amém? A quem eu temerei, se Jesus está comigo no barco? Ao vento? Porque nós atribuímos, eu quero abrir um pouco a nossa mente nessa noite, com essa ministração, os irmãos também que estão em casa. Na nossa mente, quando nós nos convertemos, há uma grande concepção de que tudo que acontece de ruim conosco é obra do maligno, sabe? Há às vezes um grande engano de nós atribuirmos tudo ao maligno. É o diabo. Claro que tem pessoas que dão lugar para o diabo. Você vê que Adão deu lugar para a serpente e comeu do fruto proibido. Então, há pessoas que dão lugar. Mas nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é atribuição ou foi instituída pelo diabo. Algumas coisas são do cotidiano da vida, né? Algumas coisas são decorrente da queda do homem. A doença é em decorrência da queda do homem. Mas aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que Ele levou sobre Ele as dores e enfermidades. Então, nós temos paz, temos bonança com Jesus, mesmo em meio à tempestade. Temos a certeza de que Ele está conosco. Quantos têm essa certeza no coração? Tem mesmo. Se você não tiver hoje, você vai sair com essa certeza daqui. Porque a igreja, ela precisa ter, a igreja, quando eu digo eu e você, precisa ter essa certeza de que Jesus está conosco. Ontem nós estávamos numa reunião com o buffet e a organização e demos outro passo de fé. Contratamos outra atração. Nós estamos muito loucos, né? Contratamos outra atração, porque queremos que esse jantar marque mesmo na vida dos casais. E eu estava conversando com uma das organizadoras e falando do propósito, como nasceu, da minha conversão, do meu casamento, entrando em detalhes. E ela falou assim: eu nunca vi um evento como esse, com um coração, com algo envolvido. Eu falei: não, nosso intuito é que os casais sejam edificados. Estava falando hoje até com o nosso irmão Flávio, 110 famílias ali, ou 120 famílias podem ser diretamente impactadas se Jesus fazerem parte a partir daquela noite da vida deles, sabe? Muitos vão sair dali e vão sair com Jesus, mas muitos podem não sair. Então qual é a nossa batalha hoje aqui com essa palavra? É ruminar e entender e trazer Jesus, ou entender que Ele está conosco, que Ele mandou nós irmos até o outro lado, e o outro lado é o lado onde Ele espera que nós estejamos, que é com Ele na glória. Então se Ele falou que estaremos, Ele falou assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Espírito Santo. Então Ele falou assim: não, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês, mas vou para a direita do Pai e vou os preparar no lugar, né? Lá em 1 Pedro diz isso, que vou preparar morada, lugar. Então Ele falou assim: agora estou com vocês. Então nessa vida é como se nós tivéssemos entrado nessa embarcação com Jesus, sabe? É como se nós tivéssemos entrado nessa embarcação e Ele está conosco. Às vezes parece até que Ele dorme, parece até que Jesus, mas Ele estando ali, irmão, e Ele espera que você tenha uma ação diferente em saber que Ele está ali. E a ação que você tomar, segundo a confiança e a fé nele, você tem êxito e tem vitória em nome de Jesus. Você tem vitória na presença dele. Então, existem muitas pessoas que têm medo de viver nessa fé em Cristo Jesus, sabe? E essa passagem nos mostra grandes verdades que existem aqueles que estão na presença de Jesus. Sabe, essa passagem nos mostra uma grande verdade e aquilo que Jesus queria que os discípulos entendessem, que somos nós hoje. Eu estarei convosco, diz o Senhor, até a consumação dos séculos. Jamais o Senhor nos deixará, sabia? O livro de Hebreus aplica-se aproximadamente 5 ou 6 verdades de Deus. E uma delas é que Ele nunca nos abandonará. Está lá no livro de Hebreus. Jesus nunca vai te abandonar, sabia? Nós é que tendenciamos a ter medo, a recuar, mas Jesus está ali.
Mas pastor, e a tempestade? Jesus não está, a Bíblia diz que ele estava no barco com aquela tempestade. A Bíblia diz que ele estava na tempestade, num grande vendaval, o barco ia rachar no meio, já enchia d'água, mas ele estava lá. Tem crentes que pensam, meus irmãos, que Jesus ele não está só porque eu estou passando uma dificuldade financeira, porque eu estou desempregado. Jesus não está comigo, pastor. Ele me deu as costas. Isso é ilusão e é mentira do diabo. E você vai entender nessa noite que Jesus está com você, meu querido, nos momentos difíceis, porque há um propósito dele, né? Então há verdades dentro desse texto que eu queria ministrar nessa noite, até para os irmãos também que estão em casa, porque às vezes eu olho nos olhos da igreja e vejo o temor das pessoas. Eu consigo perceber que a pessoa está com medo. Pastor, será? Não estou dizendo de vir pregar ou de vir cantar, não é isso. Mas é o medo de andar como crente. O medo de levantar a cabeça e sair na rua e saber que é filho de Deus e que está guardado nele. E que as tempestades podem vir, um vendaval pode vir, mas o Senhor está conosco. Ele levanta e dá ordem ao mar e dá ordem ao vento que cesse, que acale, que fique e que acabe, que cesse a tempestade na tua vida. Então, você precisa entender nessas verdades bíblicas. Você precisa guardar isso no teu coração, né? E essas verdades da presença de Jesus traz segurança para nós, não traz medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, lá em 1 João mesmo, 4, 16, 17, 18, depois vocês leem, a irmã citou, o amor lança fora todo medo. Qual o amor? O amor ao dinheiro? Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora o amor a Cristo, o amor de Deus em mim, eu nele, ele em mim, ele lança fora todo medo, que eu estou nele. A quem eu temerei se estou com ele? Então, nós temos segurança. Quando ele está, ainda que tudo pareça que vá naufragar na nossa vida, ele nos coloca em uma condição segura. Eu estava falando para minha esposa ontem, ou antes de ontem, eu falei assim, eu nunca vivi tanto milagre da pandemia, igual eu estou vivendo do início da pandemia para cá, de 2020 para cá, na época da pandemia. Então o que isso quer dizer? O que isso Deus quer provar para mim, para você? Eu tenho certeza que você tem milagres também para contar. Você tem aberto, você tem tido saúde, você tem tido livramento. Ninguém morreu de diadema, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Em questão de Covid, membro da igreja. Então, o que o Senhor quer mostrar para nós? Que Ele está conosco mesmo no meio da tempestade. E Ele vai nos levar às águas seguras e tranquilas. Ele vai atravessar conosco. Essa é a nossa segurança, amém? Quantos querem a segurança de Jesus? Essa segurança não dá para trocar por nada, irmão. Jovem, essa segurança não dá para trocar por pecado. Não dá para trocar por namoro, um namoro que não é dele. Não dá para trocar por uma saída, por um gole, por um trago. Não dá para trocar o amor de Jesus por nada. Não dá para trocar o amor de Jesus por uma dúvida, por dinheiro, por uma proposta de emprego que vai me tirar do culto. Não dá para trocar. Não, eu fico ganhando menos. Eu ganho menos, mas eu estou lá no culto, eu estou lá na quinta-feira com meus irmãos, porque lá eu estou seguro, eu estou com Cristo. Irmãos, não tem como. Agora eu percebo que pessoas começam a se iludir com as coisas desse mundo, né? Começam a se iludir. Então Jesus, ele queria ensinar para aqueles discípulos, nos ensina muitas coisas nesse texto aqui, né? Que mesmo que pareça naufragar alguma coisa na nossa vida, Ele nos coloca em condição segura, amém? Receba Jesus na sua vida e tenha vida segura, esteja nele e Ele em você. A raiz é Jesus, meu irmão, a saída é Jesus. Não procure outra coisa, é Jesus. Clame, se for preciso chore, se for preciso, entoe louvores, mas chame a presença de Jesus, amém? Nessa noite, quantos querem isso? Chama Jesus para a tua vida aí. Então nós temos o costume de não querer passar riscos com Jesus, né? Durante a caminhada com Ele. Os discípulos ali, é muito interessante. Eu acho a Bíblia muito interessante, porque Jesus, os discípulos então são chamados, a Bíblia diz que Ele convida uns 2 ou 3 que estavam à beira do lago, lavando as redes. Aí Ele vai, tem mais uns 2 ou 3 numa cooperativa de pesca, e Ele vai caminhando, tem um cobrador de impostos que já está saturado de tanto cobrar impostos, de repente de levar lucros ilícitos sobre as pessoas, e ele passa a acompanhar Jesus. Então ele recruta praticamente 80% dos 12 discípulos pescadores. E eles levam esses pescadores à prova naquilo que eles mais sabem fazer. Porque o pescador domina das águas ou não domina? Ele sabe entrar no mar, sabe, opa, a maré não está boa.
Aqui em Itanhaém, ela tem chama Barra de Itanhaém. Ela é uma barra difícil de travessia. Eu fico imaginando que os barqueiros ali, eles precisam ter um certo conhecimento para atravessar. Senão eles rompem com o barco, quebram o barco nas pedras, nos corais. Mas eles têm toda a perícia, eles saem nas ondas, daqui a pouco eles estão lá no mar aberto. E eu fico imaginando esses discípulos. Eu fico imaginando Jesus os provando naquilo que eles mais sabiam fazer. Por que será? Já parou para pensar nisso? Por que será que Jesus faria isso? Jesus ia me, né, eu que trabalho no comércio desde garoto, é uma coisa que eu tenho habilidade, lidar com pessoas, mas Jesus vai me provar na onde eu sei. Para quê? Para dizer que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele é aquele que tem o domínio agora, que Ele é que sabe acalmar e aquietar os ventos e as tempestades, amém? Está conseguindo compreender? Faz um paralelo com a sua vida, né? Só que tem pessoas que não querem arriscar, não querem ter riscos com Jesus, porque não, essa vida de crente é muito arriscada. Mas vai levar uma vida de escravo? É melhor levar uma vida arriscada com Cristo e livre que uma vida de escravo. Jesus não nos aprisiona, meu irmão, mas Jesus dá-nos oportunidade de crer nele, sabe, de viver uma vida de fé. Amém, meus irmãos? Então, o fato é que houve uma grande adversidade em um local onde a grande parte desses discípulos eram assim, eles tinham domínio daquilo ali, eles sabiam, eram pescadores. Mas houve uma grande adversidade, Jesus os põe à prova. Jesus entra no mar, sabia. Jesus é onisciente ou não é? Jesus sabia que haveria uma grande tempestade. Jesus sabe que você vai passar por uma grande adversidade, sabia? Mas Ele quer saber a tua atitude, a tua disposição de estar com Ele, de saber que Ele está ali e querer enfrentar a dificuldade. Jesus sabe, irmão, que eu vou passar. Jesus sabe que você vai passar. E Ele entra no mar junto com esse discípulo e vai dormir. Dá a intenção que Ele quer fazer o quê? O que será que eles vão fazer com essa grande tempestade? Acho que Jesus não estava dormindo, mas estava ali. O que será que eles vão fazer? Deixa eu só acompanhar. Será que eles vão clamar os deuses? Será que eles vão querer puxar o barco na força deles? O que será que eles vão fazer? Sabe, irmãos, às vezes nós temos essa confusão na hora da adversidade. E aí nós recuamos e somos reprovados. Terça-feira o pastor Ival estava ministrando que a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós vamos passar por um grande teste para ser aprovado o Espírito em nós. Nós mudamos de identidade, somos outra pessoa. Mas agora nós precisamos nos enxergar com o que somos, amém? E de fato o que somos agora, a Bíblia diz, somos filhos de Deus. Levante sua mão e diga assim, eu sou filho de Deus. Em Jesus, fala firme, eu sou filho de Deus, ou filha de Deus, em Jesus. Então você precisa ter esse DNA dentro do teu coração. Você acha que Jesus haveria de te chamar para deixar você perecer? Você acha que se você tem uma vida com Ele, uma vida de relacionamento com Ele, Ele quer que você morra? Será que Ele quer que você tenha eu vou levantar esse pastor, vou levantar esse líder, esse supervisor, só para ele se frustrar, porque eu quero ver ele magoado? Jamais, irmão. Jesus te levanta e te leva diante das adversidades, das dificuldades, para o teu crescimento, para que você seja alguém maior lá na frente. Eu tenho certeza que ao sair desse grande tormento aqui, os discípulos saíram diferentes, amém ou não? Saíram crendo no Deus que eles serviam, pelo menos. Sabe, Jesus, quem é esse? Nós vamos discorrer aqui, né? Então, que parte da sua vida você tem o domínio total dela? Não, essa área aqui eu estudei muito, nessa área aqui eu domino, eu sou bom em ciências, eu sou bom em exatas. Não, nessa área aqui ninguém eu já vim de outros ministérios, que no outro dia nós fomos fazer uma entrega de cobertor à noite, e o camarada, usuário de crack, começou a falar que o crack fez com que ele largasse tudo, ministério. Eu era diácono na Renascer, eu não sei se tem algum irmão que estava comigo lá na noite, acho que não tem. E ele começou a falar e começou a querer pregar a palavra. Eu falei, tá certo, beleza, os versículos, mas e onde está a prática deles na tua vida? Eu falei, não tem valor nenhum, meu querido. Irmão, saber que Deus existe não é a grande diferença. Isso que eu quero que você entenda com esse exemplo. Saber que Jesus existe, que eu aceitei e que Ele está em mim e eu nele, só saber disso não te faz um crente. Saber que o Senhor Ele acalma a tempestade, de repente que Ele muda a situação de uma vida, que Ele já operou milagres, isso só não é suficiente.
você precisa crer que na sua vida Ele exerce esses milagres. E precisa andar em conformidade com isso. Amém ou não? Vocês precisam andar em conformidade com essa questão. Saber que o Senhor, Ele opera na sua vida. Amém? Então, talvez você tenha domínio demais. Ou, de repente, pensa que tem domínio demais na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, a partir do momento que nós queremos um relacionamento com Ele, nós não governamos mais. Quem governa agora é o Senhor. Amém? Louvado seja Deus que Ele sabe o que é melhor para nós. Louvado seja o Senhor porque Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Amém? Ele sabe de onde você vai chegar. Ele vai dar segurança até o outro lado da margem da sua vida, do rio da sua vida. Você pode ter certeza. Então, a pergunta é: Jesus te chamou para o barco? Jesus te chamou? Quantos estão aqui foi convidado por Jesus? Levanta a mão. Jesus chamou você? Amém. E Jesus também me chamou. Jesus me chamou um dia amargurado, angustiado. E quando eu aceitei Jesus, eu falei assim: se Jesus tira a angústia, eu vou servir a Ele. Eu não pude mais voltar atrás, porque realmente Ele tirou a minha angústia. Dou risada à toa, irmão, que eu não tenho mais angústia. A angústia nunca mais veio no meu coração. Deus opera milagres. Amém, meus irmãos? Então, se Ele te chamou, se sim, então fique tranquilo em meio às tempestades que virão, amém? Fique tranquilo em meio às adversidades, em meio às lutas. Era isso que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos, quer ensinar para nós hoje. Se eu te chamei, se eu vos chamei, vocês eram pescadores, te trouxe aqui, vocês estão na tempestade comigo. Eu que empreitei essa excursão para vocês, é a excursão da morte, é a excursão onde o barco de vocês vai a pique. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o dono da excursão tem domínio sobre todas as circunstâncias naturais, sobrenaturais e espirituais. Tem compreendido isso, irmãos? Porque nem tudo é demônio. Houve uma situação. Ou a vida, há percalços na vida, sabia? Eu não sabia o que era uma falência até falir o meu comércio. Eu fali uma vez. Não tenho vergonha de falar, não. É para o meu aprendizado. Era duro de aceitar. Quando meu sócio colocou a mão na minha cara e falou assim: nós falimos e a culpa foi sua, foi duro de engolir. Foi um tijolo grosso para engolir. Mas o que isso me ensinou? Que a vida existem percalços, mas que Jesus é o dono da transformação sobre os percalços. Ele é aquele que pode fazer uma viravolta. Amém, meus irmãos? Eu entendi que se eu estou nele, ele em mim, ele governa todas as coisas. Então é segundo a tua vontade, Senhor. Fechou? Amém. Vai rachar o barco? Vou naufragar? Vou, mas estou contigo na glória, então. Então, meus irmãos, a quem eu temerei se eu estou com Jesus? Amém? Então, se Ele te chamou, fique tranquilo. Se Ele te colocou num trabalho, se Ele te colocou numa célula, se Ele te colocou numa liderança, e está sendo muito difícil, mas foi Ele que te colocou, fique tranquilo, porque em águas tranquilas e calmas Ele vai te colocar. Você vai passar por cima da tempestade, você vai passar por cima dos vendavais. O Senhor vai parar o tempo, se for preciso, para dar aquilo que te prometeu. Sabia? A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A grande diferença está em nós. Somos gigantes diante desse mundo, mas não cremos nisso. Nós em Cristo somos grandes, mas nós não acreditamos. Eu sempre falava assim: Deus, que nós possamos ajudar. Eu lembro quando antes de eu me converter, de eu ir para Capitão Casa, que eu fui membro da Capitão Casa por 2 anos. Fui diácono lá, depois de 1 ano. Fiquei 2 anos como membro lá, tinha carteira de membro e tudo. Aí, mandaram eu para Diadema de volta. Volta para Diadema, seu lugar é lá. Aí eu me lembro bem que antes de eu já estava me convertendo. Meu coração já estava convertendo ao Senhor. Eu já ouvia muito Lázaro, sabe? Eu já ouvia muito louvor. Às vezes ainda recaía, tinha minhas recaídas. Mas eu lembro que eu falava assim para minha esposa: eu quero me converter numa igreja bem pequena, uma igreja com muita situação, uma situação difícil, porque eu quero ajudar, quero fazer as coisas, quero arrumar o telhado, vamos ver uma igreja lá no fundão lá do Alvarenga. Eu falava assim, sabe? E aí quando eu cheguei na Capitão Casa eu não entendi. Falei: uma igreja média já, uma igreja, tem muita coisa para fazer, vai ter obra agora de ampliação, né? Como nós temos um alvo de compra aqui em Diadema, como compramos Ribeirão Pires, ajudamos a pagar, eu glorifico ao Senhor por isso. A igreja está crescendo. E eu não entendi. Aí ele me mandou para Diadema, passamos dificuldade com telhado, com sala com loja de coisas usadas, e eu falava: Deus, aí eu me arrependi do que eu tinha falado. Mas eu entendi que tudo era para o aprendizado.
eu entendi que tudo faz parte de um processo, de um propósito que Deus tem em nós, sabe, meus irmãos? Em tudo que Jesus faz, Ele tem um propósito. Ele muitas vezes te joga no meio de uma tempestade, Ele coloca uma direção na tua vida que você cai numa tempestade, que você cai, às vezes fica sozinho, que às vezes você se sente muito só, mas há um propósito nisso. Havia um propósito nesse naufrágio aqui, nesse quase naufrágio, havia um propósito. Jesus estava lidando com pescadores ali, e pescadores que governavam a vida e governavam a pesca de maneira, sabe, eram pescadores abençoados, prósperos. Ele falou, como que eu vou atrair a atenção desses homens para que eles vejam que eu sou o Senhor agora e não a profissão deles, não aquilo que eles dominam fazer. Então eu vou colocar ele no meio de um naufrágio. Eles vão saber que eu tenho domínio sobre o mar, sobre o vento. Olha, porque se você for analisar, são dois elementos muito ligados aos pescadores, né? O mar e o vento. Tem tudo a ver. Se o vento é contrário, o barqueiro não entra no mar. Se o mar está revolto, ele também não entra no mar. Se a maré não está para peixe, que nem diz o outro, o pescador não entra para o mar. Mas o Senhor os coloca a essa prova. Faz um paralelo, irmão, com a sua vida. Faz um paralelo, mas pastor, eu não sou pescador. Deixa eu explicar melhor. Você não é pescador, mas às vezes o Senhor está te colocando diante de uma grande situação difícil. Mas entenda, toda a ciência é dele. Ele sabe te tirar dessa dificuldade. Ele sabe mudar as circunstâncias da tua vida. Não desista, não muda de lugar por causa da dificuldade. Sabe qual é o maior problema do crente? É que ele quer mudar de lugar. Ele enfrenta uma tempestade como essa, ele pula do barco. O propósito não se cumpriu. Na hora que ele ia ver o grande milagre, ele desistiu. E eu já vi muitos desistirem. Sabe? Ih, não vai para frente não, irmão. Vai para frente sim. E você vai ter a grande oportunidade de ver o agir de Deus na tua célula. Sabe? Na igreja. Fala, não vai para frente. É pouca gente, pastor. Uma missão, que nem eu falei para o pastor Edivaldo, eu falei, pastor, eu quero em nome de Jesus gerar pastores para a glória de Deus. É uma missão difícil, irmão, mas não é impossível, porque é o Senhor que governa, é Ele que vai fazer, a ciência é dele, Ele vai trabalhar. Então, em tudo há um propósito. Fechou, há um propósito. Você vê, eu fui para Capitão Casa, uma igreja, eu ia em festas lá. Eu tinha um bom relacionamento, até hoje tenho, com a igreja, né? Domingo estarei lá ministrando em nome de Jesus à noite. E eu tenho um bom relacionamento com todo mundo lá, graças a Deus. Convido os pastores, eles vêm para cá, é uma bênção. E eu estava bem familiarizado lá. Pensa que o meu coração não ficou triste quando foi vir para Diadema? Mesmo sabendo de uma promessa. Deus havia falado, nós vamos abrir igreja lá, vai ser uma bênção. Eu falava, mas Deus, quantas vigílias aí? 2, 3, nós lá dentro, orando. Sabe? Mas eu fiquei triste com a mudança, mas eu aceitei. Falei, o governo é do Senhor, então o Senhor está mandando, vamos lá. Mas não que eu saí lá em rebelião, não, fui direcionado. O meu pastor falou, vai para lá. Agora tem pessoas que tomam a direção da vida, sabe? O Senhor está falando, vamos atravessar para o outro lado da margem, vem comigo. O Senhor não vai usar é que nem meus filhos, ele não vai usar o pai do amigo dele para falar com ele, vai usar o pai dele, a mãe dele. Aí as pessoas tomam a direção e vão aí. Não viveram o propósito do Senhor, passam por cima daquilo que Deus quer fazer. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então eu quero voltar aqui, que já estava quase. Então em tudo que Jesus faz tem um propósito. E aqui era chegar do outro lado. Mas dentro da tempestade também houve um propósito. Mas pastor, tem gente que acha, eu também pensava assim, as coisas de Deus vêm tudo pronta. Realmente, nossa salvação está pronta. A mesa é posta para nós. Comemos na mesa dele. O Senhor está conosco. Mas as coisas, às vezes, elas não vêm muito claras no Senhor. Às vezes nós temos que enfrentar desafios, adversidades, sabe? Dificuldades, tempestades, mas na certeza de que o Senhor está conosco nas tempestades. O que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos é que diante de qualquer tempestade ou adversidade, Ele estaria com eles. As últimas palavras de Jesus era que eu estarei convosco. Sabe, vão acontecer, vão me açoitar, vão me bater, vão me espancar e vão me crucificar. Mas não tem problema, continue no propósito. Eles não aprenderam. Você pensa que os discípulos aprenderam? Não aprenderam, são teimosos como nós. Os discípulos são teimosos como nós. Precisou da intervenção do Cristo ressurreto. Para alguns teve que mostrar as feridas.
porque nós não aceitamos, não cremos. Mas Jesus nessa noite está lançando luz no nosso coração, sabe, irmãos? Eu louvo a Deus por isso. Então o propósito era tirar o medo dos discípulos de caminhar em fé. Talvez, irmão, você está com medo de andar com Jesus porque tem medo de tomar uma decisão de fé. Você sabe que um dia eu tive que tomar uma decisão de muita fé. Eu cheguei na presença do Senhor e o casamento destruído e Deus foi restaurando, só que havia uma questão de perdão, né? Muito difícil. A pastora mencionou isso domingo aqui, eu lembrei, ativou de novo na minha mente. Ela não conseguia me perdoar, não é porque ela não queria, não conseguia. Vinha uma palavra de perdão. Eu um dia sentei com a ousadia do Espírito Santo, sem medo, que eu não gostava nem de tocar mais no assunto do meu velho homem. Eu já tinha abandonado ele, eu já estava liberto, já era servo em Diadema, já diácono, já estava pregando, já estava liderando célula, já estava dirigindo culto. Minha vida já era outra, eu já tinha assumido a minha identidade de servo de Deus, só que tinha medo. Até que um dia eu falei, eu preciso passar por cima do medo. E o diabo falava assim, você vai perder ela se você falar. Você vai perder, vai acabar de vez. E eu sentei um dia e falei, vamos conversar sobre o assunto, porque você precisa ser curada. Quando nós começamos a conversar e eu me abri, houve cura, houve um milagre. Claro, um propósito, houve uma grande dificuldade de conversar, mas eu precisei agir por fé, sabe, na dependência do Espírito Santo. Então o propósito do Senhor é tirar o nosso medo de fazer as coisas. Tirar o nosso medo de assumir Jesus. Você vê, as aulas estão voltando. E os jovens precisam assumir que são de Jesus dentro da escola. Não que voltaram na pandemia. E aí você falou, não, irmão, eu continuei, a igreja não parou. Não, eu continuo servo do Senhor. A maior dificuldade para os nossos jovens é assumir sua identidade em Cristo. Precisa assumir, porque quando você assume, vai virar uma grande tempestade dentro do colégio. Sabe, até talvez professores e diretores vão tirar chacota dos alunos, talvez que são cristãos, mas o Senhor vai operar um grande milagre, e o nome de Jesus, aliás, será glorificado, e você será exaltado. Falou, olha, ele é servo, ele não reclamou, ele ficou quieto. Então, meu irmão, tenha fé, há um propósito de gerar fé, amém? Jesus está no barco, e o propósito é gerar fé nos discípulos, é gerar fé em nós. Jesus está no barco da tua vida? Sim ou não? Levanta a mão. Jesus está no barco, então há um propósito dele estar, e há um propósito da tempestade com ele. Ele quer gerar fé no teu coração, você pode ter certeza. Se Jesus está no barco, então o que me resta fazer? É a pergunta. O que eu faço, pastor? Para se perguntar. O que me resta fazer? Ter fé. Ter fé. Você acha que, como eu falei antes, Jesus te chamaria para uma vida com ele, para te deixar perecer? Olha o que os discípulos falaram. Olha aí em Marcos 4, no versículo 38. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Olha a dúvida dos discípulos. O Senhor nos trouxe até aqui, não importa que nós vamos morrer? O Senhor não está nem aí que nós vamos morrer nessa tempestade? O Senhor não está vendo que há uma grande tempestade, que o barco está se enchendo d'água? Então, o que resta fazer para nós é ter fé, porque Jesus jamais vai te deixar perecer, meu irmão. Jamais Jesus deixa seus filhos perecerem. Mas pastor, o senhor está falando isso, o senhor não sabe, o senhor não está no meu trabalho, mas eu estou no meu, e tem tempestades. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha família, mas eu tenho família também. Você acha que família muda? Só muda o endereço. Existem problemas dentro das famílias, existem tempestades, mas Jesus está conosco, irmão, e Ele quer tirar o medo. Ele não vai deixar você perecer no meio da sua família. Tem hora que a família toda vai embora quando você se converte, é normal. Mas pastor, todo mundo me deu as costas, principalmente quando um só se converte, né? E o restante todo não é convertido. Mas é só por uma questão de tempo. Jesus não vai te deixar perecer sozinho, na solidão, não. Além de você ter uma família em Cristo, logo, com o seu testemunho, a sua família será salva. Mas é para os que creem. É para os que creem. O problema é que nós não cremos e nos entregamos. Aí nós fazemos aquela politicagem. Ah, tá bom, vai. Mas nem um vinho? Ah, é Natal, dá um pouco desse vinho. Ah, não, mas nenhum. Então nós nos entregamos. Aí nós começamos a... E Jesus está falando, se posicione. É para nós nos posicionarmos. Jesus não nos condena, irmão.
mas Jesus não vai nos deixar perecer, amém? Em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas que tipo de fé é essa? Se eu preciso ter fé? A fé de que Ele não te abandonou e não vai te abandonar, mesmo que você não esteja o vendo. Que Jesus, Ele foi para o barco, para um lugar descansar, deitar. Os discípulos acho que até esqueceram que Ele estava lá, né? E a fé é como se, peraí, mas Jesus, Ele não está aqui, mas Ele está à direita do Pai. Mas temos o Espírito Santo conosco, amém? Que é uma pessoa, e é uma pessoa que Ele tem ação também, né? O Espírito Santo, Ele é ativo. Então, na mesma lógica em que Jesus desceu para dormir e os discípulos ficaram só na tempestade, nós também precisamos ter essa fé de que Ele não nos abandonou, mas Ele está conosco, Ele está perto de nós, Ele está à destra do Pai, mas Ele está intercedendo por nós, amém? Ele já fez a nossa morada, então Ele está vendo a sua situação. Quantos creem que Jesus vê a situação? Ele vê a tua situação, diga amém. Fala, eu creio, Jesus vê a minha tempestade, o vendaval da minha vida. Fala, Jesus está vendo. Mas com essa coragem, todos juntos vamos, Jesus está vendo a tempestade na minha vida, a tempestade na minha casa, a tempestade no meu trabalho. Jesus está vendo. Aleluia. E Ele está lá, mesmo que você só esteja vendo as ondas muito altas, mesmo que você esteja vendo as ondas batendo no barco da tua vida a ponto de quebrar o barco, sabe? O barco está quase querendo naufragar. Sabe, a situação, ela está quase indo para o pior. Jesus está lá e está vendo. Jesus está vendo. Quando você engole o orgulho porque alguém te ofendeu, Jesus está lá e Ele está vendo. Quando as adversidades, quando te falta talvez um recurso para comprar algo, Jesus está lá e está vendo, amém? Jesus está vendo. Essa é a fé que eu tenho que ter. Jesus está vendo, vai dar certo, Ele me tira dessa tempestade, amém? Quantos querem sair da tempestade? De repente você está na tempestade hoje, você vai sair dela, ou você vai atravessar ela com Cristo, amém? O barco que Jesus está não afunda, irmão. Jesus está, não afunda. Passa por tempestade. Pastor Luiz, ele sempre comentava com a gente assim, que a igreja ela passa por ventos. E é verdade. Mas é para ver aqueles que estão firmados em Cristo. Aqueles que estão no ramo da videira mesmo. Quer ver? Abre a Bíblia aí em João 15, 5. Há alguns princípios. João 15, 5. Olha o que diz. Há alguns princípios de estarmos nele e ele em nós. Olha o que diz. Aqui os irmãos sabem que Jesus se declara como a videira verdadeira, né? E o pai dele, o Senhor nosso Deus, o agricultor. E ele fala no primeiro versículo, no segundo, que todo ramo que está nele dá fruto, né? Aí no 5 ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Ele nos afirma de novo, eu sou a videira verdadeira. Olha só, vocês são os ramos, diga ramos. Sabe o que é ramos? Galhos ligados na videira. Amém? Quantos são galhos ligados na videira? Levanta a mão. Amém. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Esse dará fruto. Por quê? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, ou não podem fazer nada. Olha que coisa linda. Se alguém não permanecer em mim, diz no 6, será como um ramo que é jogado fora e seca. A máxima, meu irmão e minha irmã, a máxima é estar em Cristo e Ele em você. Essa é a máxima. Pastor, mas a tempestade, se Ele está com você. Pastor, mas é uma tempestade na célula, se Ele está com você. É uma tempestade na igreja, é uma tempestade no encontro. Nós já temos encontro marcado aí. Eu vou conversar com os líderes no final do mês. Se há uma tempestade, irmão, mas Jesus está, não tem por onde. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai dar voz, Ele vai aquietar o vento, Ele vai acalmar a tempestade. Você pode ter certeza. Barco que Jesus está não afunda, mas vence as tempestades. A igreja é triunfante, você é a igreja. Sabe que lá em Apocalipse, capítulo 1 e 2 e 3, fala sobre as cartas das igrejas. Vocês já viram que no final de cada carta, diz assim, e ao vencedor, dar-te-ei, a cada igreja, Sardes, Tiatira, Filadélfia, né?
Ali é a base dos vencedores. Não é frio nem morno, mas é quente. É um vencedor lá no final, dar-te-ei. Então, os vencedores são os que estão em Cristo, engajados nele, na igreja, sendo o corpo de Cristo, sabe? Vivendo, sendo a igreja do Senhor. Não tem como só aceitar Jesus não ser igreja. Por isso que o diabo ele tem entrado na mente de muitos e falando assim, você pode ser aí um desigrejado. Você pode acompanhar só de casa. Mentira do inferno, porque o maior tratamento está aqui dentro da igreja, onde nós nos perdoamos e aprendemos a perdoar. O maior tratamento de amar o próximo é no convívio. Se não tem convívio, não tem treinamento. Se não vai para o mar, se não vai no meio da tempestade, não tem treinamento. Jesus não pode operar o grande propósito. Agora a mentira do diabo é o quê? Fica dentro de casa, você se isola, olha para o seu umbigo, a sua dificuldade é maior. Você vai ser líder por causa de quê? Sendo que você está te faltando até as coisas. Mentira do inferno, porque aquele que nos chamou também nos comissiona e dá para nós, e ele dá para nós tudo aquilo que nós precisamos, meu irmão. Tudo aquilo que nós precisamos, ele nos dá. Se coloque de pé em nome de Jesus. Barco que Jesus está não afunda, mas vence as tempestades. Era isso que Jesus queria ensinar para os discípulos. E Ele quer te ensinar hoje. Isso que é maravilhoso. Ele quer nos ensinar hoje. Não só a você, mas a mim também. Porque essa palavra falou muito ao meu coração hoje à tarde. Quantas vezes, meus irmãos, feche seus olhos um instante, pensa aí comigo. Quantas vezes diante de decisões, nós ficamos parados pelo medo? Você vê, a irmã tinha falado de medo. No final da minha ministração, eu vi que vinha a confirmação do Espírito Santo. Jesus, Ele quer que você chegue do outro lado. Jesus quer que você chegue do outro lado. Jesus não quer que a tempestade paralise a tua vida. Jesus quer que você alcance um propósito que há em ti, na tua vida, nele. Mas pastor, você consegue crer nisso? Mesmo vendo tantas pessoas desviando? Sim. Mesmo vendo tantas pessoas esfriando? Sim. Porque o Senhor não perdeu o controle. Ele chamou 12, comissionou os 12, alguns caíram e até hoje o evangelho é propagado. E não vai deixar de ser propagado, porque o Senhor levanta os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor é dado pelo Espírito Santo o desejo no teu coração de fazer a obra de Deus. Irmãos, Jesus quer que você chegue do outro lado. Sabe por quê? Sabe por que Ele dorme diante dessa viagem? Ele quer que seus discípulos desenvolvam fé através do nome dEle e da presença dEle que é dada pelo Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, a fé habilita você a usar esse poder do Senhor. Pastor, o que eu devo fazer? Pastor, tá bom, você falou, eu entendi. Jesus tem que estar comigo, eu nele. Ele é a videira verdadeira. E durante a tempestade pode ser um propósito dele. Segura só um pouquinho o louvor. Como que eu vou fazer isso, pastor? Orando com fé que Ele é contigo, que Ele está no teu barco, que Ele está no barco da tua situação. Sabe como nós estamos avançando com o jantar de casais? Sabe por que nós não desistimos de fazer encontro? Sabe por que nós não desistimos da célula, da igreja? Sabe por que você não pode desistir da tua família? Porque Jesus garante a vitória, mesmo em tempos de tempestade. Sabe por que você não pode desistir do teu emprego? Sabe por que você não pode desistir dos teus sonhos e do propósito que o Senhor colocou no teu coração? Porque Ele próprio acalma a tempestade. Porque a palavra dEle tem domínio sobre todas as ações da terra. E não é as ações da terra que vão te parar, mas a tua falta de fé pode te parar. Então, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, você vai orar junto comigo. Ele quer que você desenvolva essa fé, como desenvolveu nos discípulos, através da presença do Espírito Santo. Versículo 41 diz assim: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é este? Olha a dúvida dos discípulos: quem é esse homem? Ele não é homem, ele é o próprio Deus. Por isso que eles não entendiam. Você não serve a homens, você serve a Deus. Você não serve Jesus crucificado, mas Jesus vivo. Irmão, você tem poder para orar hoje e uma porta abrir para você amanhã. Eu libero essa palavra nessa noite para a tua vida, porque eu sei que o teu coração está pesado por isso. Você pode chegar e falar assim: Senhor, em nome de Jesus, amanhã o meu telefone vai tocar e uma porta de emprego irá se abrir para mim e o meu coração vai se alegrar. Irmão, isso é para quem tem fé.
Os discípulos não conheciam, versículo 41 nos revela que os discípulos não conheciam, por isso que eles se apavoraram, por isso que eles perguntavam uns aos outros, por isso que eles queriam saber das experiências dos outros. E aí, quem é esse? Quem é esse? Apavorado. O mar está aí, ó, revolto, e ele mandou aquietar e aquietou. Quem é esse? Quem é este que o vento e o mar lhes obedecem? Tirou toda a dúvida, não a dúvida. Por isso que a irmã falou que o perfeito amor lança fora todo o medo, toda a dúvida. O perfeito amor, porque é o amor que você entende que Cristo tem por você e você nele. Ele é amor. O Senhor é amor. Não é que Ele tem amor, Ele é amor. Aleluia. Versículo 41, talvez a dúvida tenha te trago o medo. Mas os discípulos não sabiam o tamanho, o poder e a autoridade de Jesus sobre tudo. Jesus estava ensinando, Jesus quer nos ensinar. Jesus, irmãos, tem autoridade em tudo. Está difícil lá? Ore ao Senhor. Coloca Jesus na frente. Senhor, vai na frente. Está difícil a situação? Coloca Jesus. Senhor, essa tempestade, o Senhor é quem tem que acalmar. É a enfermidade. Senhor, vai na frente. Opera um grande milagre para a glória do Teu nome. É alguém que não quer se converter? Senhor Jesus, vai lá e toca nessa vida agora, em nome de Jesus. Os discípulos não sabiam, e talvez hoje você também não sabia o tamanho do Deus que você serve. Pastor, como eu vou conhecer? Entrando em tempestades e saindo delas. Entrando em vendavais, em terremotos, entrando em dificuldades, mas saindo dela no nome de Jesus. Assim você vai conhecer o tamanho do seu Deus. Então levante uma das suas mãos, eu quero orar por você, quero orar junto, quero que você ore, quero que você fale com o Senhor, quero que você sinta-se no barco com Jesus, sinta-se o teu barco, mesmo que esteja naufragando, mesmo que esteja uma grande dificuldade na tua vida, Jesus está lá na popa, Jesus está contigo, e você pode chamar a atenção dele, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós levantamos a nossa voz, clamamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Pai, eu oro juntamente com os Teus filhos, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus grandioso e é o Deus que nós servimos, meu Pai. E através do Teu Filho Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos concedeu, Senhor, também autoridade, nos concedeu também, Senhor, ó Deus, poder para orar no Teu nome e fazer grandes coisas, passar diante de dificuldades, diante de tempestades, diante os maremotos, os vendavais da vida, Senhor, mas talvez eu não tenha crido nisso, talvez os teus filhos, tua filha que está aqui não tenha crido nisso, mas nessa noite, Pai, segundo a tua palavra, segundo aquilo que foi ministrado, Senhor, nessa noite, que no nosso coração gere uma fé, Senhor, e essa fé não seja uma fé morta, mas seja uma fé ativa, uma fé, Senhor, que tem ação, uma fé que ora crendo, que crê no milagre, que descansa no milagre, que sorri diante do vendaval e da tempestade, que não se atormenta, Senhor, mas crê na tua provisão e crê no teu poder, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e não há de nos abandonar, e o Senhor não há de abandonar o teu filho, a tua filha, mas nessa noite, Senhor, eu não sei, Pai, como está a casa dele, eu não sei como está a casa, a família dela, o trabalho, eu não sei, Senhor, se é uma porta que ele deseja, anseia, eu não sei, Pai, que tipo de segurança ele tem buscado, mas eu creio, Senhor, que se a partir de hoje ele buscar a segurança em ti, no meio dessa tempestade, o Senhor vai acalmar e vai trazer uma grande bonança, Senhor. E lá na frente poderão vir outras adversidades e dificuldades. Ele saberá lidar no nome de Jesus, Pai. Por isso nós oramos, Senhor. Nós oramos nessa noite pela nossa igreja. Oramos, Senhor, pela vida dos teus filhos, Senhor. Oramos, Pai, pelos nossos desafios, Senhor, que são gigantescos, são muito grandes, mas nós não somos gafanhotos, Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos, ó Deus, aqueles a quem o Senhor nos chamou. E somos aquele a quem o Senhor investe poder. Por isso, em nome de Jesus, Pai, afasta essa tempestade, afasta esse mal. Em nome de Jesus, ajude o teu filho, a tua filha, a enxergar pela fé a provisão e a bonança e a paz que o Senhor estará trazendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me
me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ouça o vento soprar, seu nome eu clamarei. Chame a presença dele como fizeram os discípulos. O medo ainda ronda o meu coração, pastor. Então chame o nome dele. Chama o nome dele e fala: Senhor, tira o medo. Aleluia. Cessa essa tempestade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o medo me cercar, ouça o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés. Pode deixar, deixa o louvor. Deixa o louvor. É um prazer para mim. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei com fé. Quem? Ao Filho de Davi, Jesus Cristo. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, ele repreende todo o medo. Oh, aleluia, aleluia. Clame. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ouça o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e Ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Seu medo me cercar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Sabe, irmãos, você sabe que o Senhor, sabe o que é abominável diante do Senhor? Pode deixar baixinho, para acender as luzes. Em nome de Jesus, estamos em família, para acender as luzes. O que é abominável diante do Senhor? Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. No Antigo Testamento, o que mais o Senhor tinha repugnação dos seus filhos era que eles tinham medo. Se fosse para uma guerra, estão com medo. Sabe o que eles estavam dizendo para Deus? Eles estão diminuindo, estão me diminuindo. A mensagem quando você tem medo é que você passa um Deus diminuído, sabe, um Deus inferior. Você inferioriza Deus quando você está com medo. Mas pastor, eu não posso sentir medo? O medo ele acontece, sentimos medo, mas devemos orar no nome de Jesus e pedir para que o medo seja cessado.
Sabe, Senhor, cessa o medo, tranquiliza o meu coração. Deve orar. Sabe, eu vou para essa batalha, mas eu não vou com medo. Sabe, o que mais nós temos visto hoje é que o medo tem rondado o teu coração. O que mais nós temos visto hoje é que os filhos de Deus têm andado com medo. Tem um Deus, mas na hora da angústia, na hora do problema, na hora da tempestade, na hora do vendaval, não, meu Deus, Ele é inferior. Essa é a mensagem que nós passamos, sabia? As pessoas, quando estamos em dificuldade, nós devemos falar, não, eu estou passando sim, mas eu creio no meu Redentor. Eu creio que Ele vive. Sabe o que quer dizer Redentor? Salvador. Sabe, pensa que a salvação é só para a glória? Não, a salvação é para aqui também. O Senhor nos socorre aqui, sabia? A Bíblia diz que nós estamos na destra da mão dele, na mão direita dele. Que o Senhor está com as mãos em nós. O salmista, ele clamava isso, ele falava isso ao coração dele sempre. Então, em nome de Jesus, de repente, você não tem vivido experiências por causa do medo. É um prazer. Talvez você não tenha avançado por causa do medo. Para mim não dá certo. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O Espírito Santo está mandando falar isso para vocês nessa noite. Que não há tempestade, não há vento que Jesus não possa acalmar. Não há situação, não há nem a doença que seja maior do que Jesus. Não há nada que possa ser maior do que Jesus. Você pode e deve clamar o nome dele. Diante da situação, apresentar Jesus. Você vem? Como é que Davi apresentou-se diante do gigante Golias? Você vem com pedras e com paus? Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que ele era o segundo coração de Deus. Ele não tinha nada, irmão. Não tinha nada. Diante de um naufrágio, diante de picada de serpente, como Paulo passou, diante de tribos que queriam matá-lo, Deus olhou para ele e falou assim, não, ele realmente tem fé. Então, em nome de Jesus, que você adquira fé nessa noite. Que no teu coração gere a fé no Senhor. Não na tua força, mas na força do Senhor. Que você possa crer nele, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. A Ele toda a glória, toda a honra. Toda a honra, toda a glória em nome de Jesus. O Espírito Santo. Com Jesus no barco não há o que temer. Jesus está no barco da tua vida, amém? Nós vamos agradecer ao Senhor, quero agradecer os irmãos que estão também na transmissão. Nós tivemos podcast ontem com o nosso irmão Murilo. Nós domingo vamos ter culto às 18 horas. Amanhã nós temos às 19 horas 1 hora de oração aqui. A oração nos faz agigantar diante dos nossos problemas, sabia? O nosso problema é muito grande, mas o Senhor nos agiganta, faz maior do que os nossos problemas. Quando nós oramos ao Senhor. Então, fale para os irmãos que estão do teu lado lá, fala, olha, nós vamos crer no nome de Jesus. Nós vamos dar crédito ao nome de Jesus e não ao medo. Amém? Essa foi a lição que Jesus deu aos discípulos e está nos dando nessa noite. Então vamos agradecer a Ele, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos agradecer por este culto. Amém? Eu quero chamar aqui o nosso irmão Murilo, fazer essa oração. Vem cá, Murilo. Fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus. Amém. Apresentou o podcast ontem, né? Tá junto com o Murilo, estava, né? Então vai orar agradecendo ao Senhor e eu vou dar a bênção apostólica, tá bom? Amém, a paz do Senhor, igreja. Agradeço a oportunidade, pastor. E então vamos orar, irmãos, vamos fechar nossos olhos e agradecer por este culto, amém? Senhor, em nome de Jesus, papai querido, sabe, Senhor, neste momento aqui, Pai, queremos estar te agradecendo, Pai, por este culto, por o Senhor, Pai, ter, sabe, nos enviado essa palavra, Pai, que o Senhor usou o seu Filho. Sabe, Pai, eu te agradeço por o Senhor ter falado conosco nos louvores. Sabe, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de ter louvado, Senhor, o teu Santo Espírito. Sabe, Senhor, de o Senhor ter nos dado a oportunidade, Pai, de ter chegado aqui para estar louvando o teu santo nome, Pai. Papai, em nome de Jesus, nos leva, Pai, em segurança de volta para nossas casas, Pai. Sabe, Senhor, nos proteja, Senhor, na volta das nossas casas, Senhor. Sabe, proteja cada um dos seus filhos, Pai, que venha cair, sabe, Senhor, a tua glória diante de nós, Pai. Sabe, Senhor, que o Senhor venha nos guardar, Pai. Tira todo o mal, Senhor, tira toda a obra do inimigo, Pai, em nome de Jesus. É que eu venho, Senhor, pedir e te agradecer por este culto, Pai, proteja os seus filhos. Amém. Obrigado, meu irmão. Estenda as mãos à frente.
Glória a Deus, são bênção, né? Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam bem forte, amém. Deus abençoe. Vamos na paz do Senhor.